fazer uma discussão, senhor presidente, sobre as obras de infraestruturas que estão paralisadas em nosso país. Em meados do século XX, o Brasil era um país de base populacional predominante rural, com uma população rarefeita que não ultrapassava a casa dos 52 milhões de habitantes. Em poucas décadas, um intenso processo de urbanização modificou a face do país. E hoje, as cidades abrigam cerca de 85% da população de mais de 204 milhões de almas. Algumas metrópoles, como Rio de Janeiro e São Paulo, estão entre as maiores do mundo. O crescimento desenfreado das cidades, os fluxos migratórios e, sobretudo, a falta de planejamento trouxeram consigo impactos significativos. Milhões de novas residências tiveram de ser construídas, bem como ruas, vias, bairros, parques, escolas, hospitais e diversos equipamentos urbanos. Com a tal expansão, as redes de eletricidade, fornecimento de água e saneamento ficaram sobrecarregadas. Vieram os automóveis e outros veículos, em número cada vez maior, desafiando a capacidade das ruas e avenidas. A Urbs tornou-se um novo e cada vez mais complexo mundo em luta pela sustentação dos serviços públicos e da qualidade de vida. A cada dia, senhoras e senhores senadores, deparamos um problema do transporte, da mobilidade urbana, em especial o fenômeno do congestionamento. Estima-se que somente em São Paulo os gastos anuais com os chamados engarrafamentos cheguem na cifra de 40 bilhões de reais. O tempo de deslocamento das grandes cidades tem aumentado consideravelmente. De acordo com o Instituto de Política Econômica Aplicada, o IPEA, das 10 maiores cidades brasileiras, o trabalhador leva, senhor presidente, em média entre 30 e 45 minutos para deslocar-se da residência ao trabalho, em trecho único. No Rio e em São Paulo, o tempo é de 43 minutos, superior ao índice de Londres, Nova York, Paris ou Tóquio. De forma perversa, os moradores da periferia, os mais pobres, são os mais prejudicados. Os desafios são grandes e urgentes. A preparação para a Copa do Mundo de Futebol nos trouxe, de início, um alento quanto às obras que seriam efetuadas em 12 grandes cidades brasileiras. Os planos incluíam, além dos estádios de futebol, a construção de 2 VLTs e 15 BRTs, ônibus articulados ou biarticulados, e 2 monotrilhos em São Paulo e outro em Manaus. 26 corredores de ônibus e novas vias públicas, além de estações, terminais e centros de controle de tráfego, num total de 53 intervenções urbanas. Contudo, a Copa passou e o legado urbanístico definiu consideravelmente, mesmo com o aporte de recursos e as facilidades na legislação. Não logramos êxito na maior parte das obras, acometidas por diversos problemas, incluindo atraso no repasse de recursos, dificuldade com o licenciamento ambiental, outros entraves burocráticos, péssimos projetos básicos e executivos, enfim, má gestão e incompetência. De acordo com a nota expedida pelo Ministério dos Transportes, algumas obras foram, ao cabo, incorporadas ao Programa de Aceleração ao Crescimento, de modo a garantir sua conclusão. O que se tem visto, porém, é uma terrível letargia em meio à crise econômica e à consequente escassez de recursos. A realidade é que, mais de um ano após a Copa do Mundo de 2014, as cidades sedes ainda encontram dificuldades para finalizar o que foi prometido como legado, principalmente na mobilidade urbana. Até o momento, senhor presidente Paim, apenas 25% das obras foram entregues com 100% de conclusão. Os exemplos espalham-se pelo país. Em Porto Alegre, a capital do seu estado, das 10 obras previstas, 2 saíram da chamada matriz de responsabilidade da Copa e apenas uma, repito, uma única obra está pronta, a do corredor Padre Cacique, Avenida Beira Rio, concluída
em maio de 2014. Em Cuiabá, as obras andaram apenas em relação à Arena Pantanal e ao aeroporto. A capital, Mato Grosso, não conseguiu concluir o VLT, previsto para dezembro de 2013. Apesar do empreendimento já ter custado mais de R$1 bilhão, as obras estão paralisadas e já se trabalha com prazo para se estender até o longínquo do ano de 2018. Aqui em Brasília, nossa capital federal, além da exorbitante reforma do estádio Mané Garrincha, a arena mais cara do país, R$1,4 bilhão. Somente houve avanços no aeroporto Juscelino Kubitschek, entregue, reformado e ampliado em maio de 2014, com mais de um ano de atraso. O VLT foi uma grande decepção e, ao que parece, não será realizado. A maior cidade do país, São Paulo, também não pode se beneficiar adequadamente das reformas urbanas prometidas. O monotrilho, linha 17, Ouro do Metrô, era a maior obra de mobilidade para a cidade, mas foi excluído da matriz de responsabilidade e, na atualidade, padece com atrasos frequentes. A data de entrega foi adiada para 2017. Também não foram efetuadas obras de remodelação dos arredores do bairro do Morumbi. Já o Porto de Santos recebeu as reformas idealizadas no tempo previsto. O aeroporto de Guarulhos finalizou o terminal de passageiros número 3, mas Viracopos, em Campinas, prosseguem obras. No Rio de Janeiro, a principal obra, o BRT Transcarioca, que liga o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o antigo Galeão, na Ilha do Governador, a Barra da Tijuca, cruzando 27 bairros, ficou pronto um mês depois do término da Copa. O aeroporto, contudo, ainda está em fase de obras. Já o Porto do Rio de Janeiro encontra-se em situação indefinida, com as obras completamente paradas. O novo estádio do Maracanã foi finalizado a tempo, mas estourou seu orçamento em 75%. Em grandes linhas, senhoras e senhores senadores, a situação definitivamente não é boa. 25% das obras foram integralizadas, outros 25% foram entregues parcialmente concluídas. Os 50% restantes foram excluídas da matriz ou estão com sérias dificuldades. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, um dos grandes temas do nosso país na atualidade refere-se à mobilidade urbana, às obras de estruturas viárias e de transportes, de modo a garantir o bem-estar das populações e os deslocamentos pelas cidades e evitar a perda desnecessária de recursos. A partir deste ano, passamos a contar com o chamado Estatuto da Metrópole, uma legislação moderna que propõe instrumentos importantes para auxiliar as cidades a enfrentarem seus desafios. Ele estabelece diretrizes gerais para o planejamento, gestão e execução comum das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, de modo que os municípios possam agir em conjunto na solução dos mesmos problemas. De acordo com a exposição do professor e arquiteto Beni, da Universidade de Brasília, durante o 3º Seminário Internacional de Mobilidade e Transporte, abro aspas, no Brasil hoje, com raras exceções, é praticamente inexistente o esforço de uma gestão metropolitana, de um planejamento integrado que possa enfrentar o tema da mobilidade urbana. O que estamos chamando a atenção é para a oportunidade, com o Estatuto da Metrópole, de poder impulsionar os processos de cooperação interfederativa, reunir os vários municípios, para que se possa enfrentar esses apagão. Fecho aspas. Nesse sentido, uma das principais ferramentas disponíveis é a gestão conjunta, isto é, plano de desenvolvimento urbano integrado, que precisa ser aprovado pelos legislativos estaduais. O aperfeiçoamento do Estatuto previu os dos projetos das obras de ser tratado com prioridade, seguir as normas técnicas e os procedimentos ditados pelo Tribunal de Contas da União, é condicionar, basilar para o correto andamento das obras. Também é preciso avançar quanto à forma de licenciamento ambiental, do modo como indica o projeto de lei do Senado número 654 de 2015, de autoria do senador Romero Jucá, o qual institui um processo mais célere para obter o licenciamento ambiental de obras consideradas estratégicas.
repor o custo das obras, retomar o investimento em infraestrutura urbana, constituir ainda um eficaz propulsor da economia capaz de vencer a crise e a paralisia política que ora nos asfixia. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Muito obrigado.